Faça-se a luz, disse o Senhor. Faça-se a luz. Vou ter que repetir. Faça-se a luz. E a luz não se fez. Fiat Lux. Não. Parei. Fiat Lux é a marca de um fósforo. Não sei se ainda existe. Aliás, ainda nem sei se fósforo existe, né? Agora, tomara que exista. Porque daí tu pega uma caixinha de fósforo da Fiat Lux. Aliás, horroroso, né? E fósforo brasileiro, até fósforo é ruim no Brasil, né? Para acender aquele é um problema, né? Mas daí tu pega uma caixinha de fósforo, pode ser de qualquer marca, risca e acende a vela. Acende a vela, mané. Porque luz não tem. Luz não tem. É isso aí, cara. Estamos na era das trevas. Estamos em pleno apagão. Recém teve um apagão dos grandes, né? Em São Paulo, né? Dos grandes. E acho que ainda está tendo, de certa forma, no momento em que vos gravo essas mal traçadas linhas, né? Parece que tem, assim, 30 mil residências, 30 mil clientes manés sem luz, graças a Enel, a Ente Nazionale de Energia Elétrica, multinacional italiana, que faturou no ano passado teve uma receita de 70 bilhões de euros, em 2021. E lucro líquido, sabe o que é lucro líquido? Lucro líquido é o lucro que tu pode beber assim, ó. Ainda tinha um café velho aqui. Tinha mesmo. E era cenográfico, pô. E aí, pior que é verdade. E teve um lucro líquido que deu para beber, melhor que o café velho aqui, frio que eu bebi, de 12 bilhões de euros. Só em São Paulo, que ela mantém na escuridão, né? Eles faturaram 600 milhões, tiveram um lucro líquido de 600 milhões em 6 meses, nos últimos 6 meses, para deixar a cidade às escuras. Não que São Paulo não mereça ficar às escuras, porque merece. E não que o Brasil não esteja vivendo a era das trevas, que aliás vive desde 22 de abril de 1500. E quando os portugueses chegaram no Brasil, né, pelo menos chegaram de dia. Na verdade, chegaram ao pôr do sol, tô sabendo, né? Chegaram ao pôr do sol, viram o pôr do sol ali no Monte Pascoal, né? Depois é que raiou ali o dia 23 de abril, né? E eles vislumbraram aquela paisagem paradisíaca. Porque, evidentemente, luz só tinha a do fogo, né? Que, aliás, é a luz que iluminou a humanidade desde sempre. Não sei se tu viu o filme A Guerra do Fogo. Se não viu, deveria ver, né? Do Jean-Jacques Annaud, baseado num livro do Ainé, que é um grande escritor francês. E isso é outro assunto. O assunto é a escuridão do Brasil, meu chapa. O Brasil viveu no escuro, cara, até o advento do chamado óleo de peixe. Tô sempre falando isso, já falei, fiz um episódio há pouco sobre a baleia, até que foi bem, cara, porque tu sabe que as pessoas são umas abobadas, tu tem que ter, assim, uma chamada, assim, supostamente instigante, as trevas no Brasil, o apagão do Brasil, e os caras vêm ver, mesmo sabendo que no canal Buenas Ideias, sempre que tu vem ver, tem um conteúdo espetacular, mas mesmo assim, as pessoas não vêm, são umas abobadas, ficam lá no TikTok punhetando, ou então ficam no Instagram, ou então vendo funk, vendo assim, eu ostento uma vida de luxo no quero no Instagram, quero ver quando não tiver mais luz para carregar esse celular, aí que tu vai ver o que é bom para tosse. De todo modo, no episódio chamava óleo de peixe, mas é o seguinte, né, meu chapa, não era um peixe, era um mamífero, a baleia, né? Se descobriu que o melhor óleo, embora mal cheiroso, e realmente não era, assim, exatamente uma fonte de energia renovável, né? Não era o óleo da baleia. Os Estados Unidos, inclusive, ficou riquíssimo com isso ali, aquela região de Massachusetts, né? New Bedford, Martha's Vineyard, Plymouth, né? Da onde saíam os grandes baleeiros que pelo menos deram origem, como eu já falei várias vezes, ao maior livro da história da humanidade, né? Não é, mas assim, tá entre os 5 maiores livros da literatura, que é Moby Dick,
né, no qual o Herman Melville, né, faz a sua viagem baleeira. Aliás, passou pelo Rio de Janeiro nessa viagem, escreveu um livro que tem breves passagens ali pelo Rio de Janeiro, né, White Jacket, Jaqueta Branca, que acho que finalmente saiu no Brasil depois de anos, tal, né? E aí se iniciou a mortandade das baleias no Brasil, né? E em 1794 o Rio de Janeiro foi a primeira cidade iluminada com óleo de peixe, que era bruxuleante, assim, né, que era mal cheiroso, mas pelo menos diminuía, dissipava um pouco as trevas, a escuridão na qual o Rio de Janeiro vivia e ainda vive, né? Porque está na mão da Light ainda, né? Que tem uma história incrível também. Tudo tem história, cara. E é tudo no Brasil uma história tortuosa, cheia de volteios, com incompetência, corrupção, descaso e descuido de tua parte, um consumidor trouxa, né? Um cara que não sabe nada da história, tá sempre ali sendo um joguete na mão desses caras. Eu já fiz um episódio nos tempos lá do Não Vai Cair no Enem, chamado A História da Iluminação Pública no Brasil. Mas como tu é um trouxa, vou ter que repetir tudo, porque tu viu, tu não lembra, e se tu viu, tu não aprendeu, então vou ter que contar de novo, né? E essa história aí das baleias é assim, e é muito louca essa história é cheia de desdobramentos, porque o principal lugar onde as baleias eram mortas no Rio de Janeiro era chamada Armação de Niterói. Já falei, vou ter que repetir, que todo lugar que tem o nome Armação era o lugar onde eles caçavam, pescavam, matavam baleias, né? A Armação de Búzios, a Armação de Niterói, a Praia da Armação em Santa Catarina, a Armação de Imbituba também em Santa Catarina, né? E aí esse contrato para caçar, matar baleias era um estanco, você tinha que adquirir ele da coroa, né? E aí pelo lucro presumido, tu oferecia um X para a coroa lá, que era fixo, e a partir daquilo que tu lucrasse era o teu lucro. E é incrível, eu estudei bastante isso. Tem um livro maravilhoso da Miriam Elis chamado A História do Brasil, A História da Baleia no Brasil Colonial, que está aí em algum lugar, que é, não está aqui, está lá no meu escritório, no meio do caos lá, 8.000 livros encaixotados, uma loucura, e ali eu li bastante isso. Cara, era uma corrupção desenfreada, corrupção que continuou depois que o Barão de Mauá comprou essa armação, porque ela estava praticamente desativada, não tinha mais baleia no Rio de Janeiro, depois de ter tido engarrafamento de baleia, como não canso de repetir, as baleias entravam em fila na Baía de Guanabara de tanta que tinha, né? Tinham que buzinar, bibi, bibi, né? Por isso que elas faziam as baleias aprenderam a fazer esse barulho para se livrar do engarrafamento do Rio de Janeiro, deixou de ter baleia. Tanto é que quando apareceu uma baleia, acho que em 1859, já falei isso também, já falei tudo isso que eu já falei, mas estou falando agora por causa dessa Enel, né? Eu vou falar algumas novidades sobre o processo de privatização da energia elétrica no Brasil, né? Mas quando apareceu uma baleia encalhou na praia de Guanabara, então remota, em 1859, acho por aí, o Dom Pedro II saiu lá da Quinta da Boa Vista, aquela que vocês botaram fogo, né, que é o Museu Nacional, que incendiou inteiro, lá 40 milhões de itens da história brasileira arderam em chamas, nas chamas da incúria, da ignorância, da incompetência, né, o Dom Pedro foi lá ver. Aliás, o Dom Pedro está ligado a essa história de várias formas, né? A primeira forma que ele está ligado é que ele sempre odiou o Mauá. Vai lá ver os meus episódios sobre o Barão de Mauá, tem 3 episódios sobre o Barão de Mauá. Quando o Barão de Mauá comprou aquela armação ali, ele passou a fazer uma fundição ali. Foi o primeiro grande industrial brasileiro, fez os primeiros canos de metal que eram para sanear o mangue, no Rio de Janeiro, a região do Mangue. E aí quando ele saneou o Mangue ali, ele abriu uma fábrica de gás, cujo fantasma, cujo esqueleto ainda está ali. E está escrito lá assim, ex fumo darem lucem, ex fumo darem lucem, que é do fumo à luz. Porque era uma fábrica de gás, onde ele produzia gás, e esse fumo era a fumaça do gás, que daí substituiu o óleo de baleia, que já estava em extinção, e iluminou o Rio de Janeiro, pela primeira vez na sua maldita história escura. E isso foi em 1800 e... acho que eu tinha até anotado em algum lugar, 1854.
1854, iluminou o Rio de Janeiro a gás. De início só um logrador, uma única praça, e depois iluminou o Paço Imperial, Paço Real, depois passou a chamar Paço Imperial, e que hoje é a Praça 15 no Rio de Janeiro, né? Porque era real, era imperial e agora é republicana, né? Bem ali no coração do Rio de Janeiro. Iluminou ali, mas com essa luz do gás do Mauá. E o Dom Pedro II odiava o Mauá, impressionante, porque o Mauá era a favor do trabalho assalariado, a favor da industrialização, e o Dom Pedro II era um escravo da bancada ruralista do Senado, escravista, cafeicultora, papapá, era o centrão, e pior que é igual ao centrão mesmo até hoje, e aí não queria um Brasil, queria, mas não podia querer um Brasil industrial, científico e tal, papapá. Mas ainda tem uma história muito louca, né? Porque em 1876 o Dom Pedro foi para os Estados Unidos e para a exposição dos 100 anos da independência dos Estados Unidos, cheia de tecnologia e tal. Lá encontrou o Graham Bell, inclusive o Dom Pedro fez a primeira ligação internacional por telefone. Ele tinha um telefone lá na Quinta da Boa Vista, essa que vocês queimaram, aí deixaram queimar, né? E também conheceu um dos caras mais escrotos da história da humanidade, um sujeito desprezível, nojento, repugnante, canalha e genial, o Elon Musk. Pior é que é igual, escroto, canalha, mau caráter, né? Sórdido, sujo, que nem o Elon Musk, que é o Thomas Edison. Vai lá ver a história do Thomas Edison, que foi o cara que inventou a lâmpada elétrica. E então, o Dom Pedro II voltou de lá dos Estados Unidos, e não sei se bem nessa viagem, mas logo em 1879, 3 anos depois, ele trouxe as primeiras lâmpadas elétricas para o Brasil. E depois concedeu ao Thomas Edison o direito, privatizou o direito da iluminação pública. Mas olha o nome, iluminação pública. Iluminação pública seria um dever do Estado e um direito do cidadão, né? Mas no Brasil já nasceu meio privatizada, né? Eu poderia falar, tá, a primeira cidade iluminada por luz elétrica de fato no Brasil foi Campos dos Goytacazes, por causa de uma indústria termoelétrica que tinha ali. A primeira cidade paulista a ser iluminada foi Rio Claro, porque também tinha uma usina ali, né? São Paulo que começou a ser iluminada e hoje vive na escuridão. São Paulo que começou a ser iluminada em 1855 a gás, ficou iluminada a gás, praticamente só a gás até 1936. Porto Alegre, aqui também, de onde eu estou falando, né, tinha essa iluminação a gás, e um grande fotógrafo daqui, o Lunara, fez uma foto incrível dos acendedores, os caras que acendiam esses postes, esses lampiões a gás, né? E adivinha que cor era a pele desses caras que tinham que acender os lampiões? Evidentemente eram pretos, né? Porque isso aí ainda é na época da escravidão, né? 1883, Porto Alegre começa a ser iluminado assim por essas luzes de lampiões a gás, que pelo menos tinha uma coisa romântica assim, né? Mas daí vem a energia elétrica com força total, vem essa invenção aí do Thomas Edison, e o mundo passa a ser iluminado por energia elétrica, mas tinha que ter a energia para a energia elétrica, né? E aí, em 1884, tinha surgido a primeira hidroelétrica no Brasil, no rio Jequitinhonha, em Diamantina, para explorar os diamantes. E aí o Brasil acaba descobrindo que tem uma super macro rede hidrográfica, né, bacias hidrográficas incríveis, e vai começar o período das usinas hidrelétricas, né? O Brasil teria a maior do mundo durante um tempão, aquela Itaipu, né, que está fazendo aniversário agora, os caras nem se tocaram que é aniversário de Itaipu, que é de 1974, inicia-se o projeto, em 1984 ela é inaugurada, era a maior do mundo durante anos, hoje foi passada de goleada por usinas na China, né, mas mesmo assim era um prodígio que gera lá, sei lá, 36 bilhões de megawatts
sei lá, né? Só que daí, com as mudanças climáticas, com o desmatamento, poluição dos rios e com cada vez o fato de chover cada vez menos, né? Os reservatórios secam e aí nem essas hidrelétricas tem, né? E infelizmente o Brasil tem muito pouco sol e muito pouco vento, né? Não tem sol nem vento no Brasil, como tu sabe. Aqui eu, inclusive, moro num apartamento dos ventos uivantes, né, cara? E tu já ouviu esse vento, né? Se é que tu acompanha esse canal. E aí tem pouco, né? 2% da energia que o Brasil usa é eólica e 8% é solar, né? Então a gente ainda é dependente de combustíveis fósseis e de energia elétrica. E aí, cara, surgiu a Agência Nacional de Energia. Não, tô pulando umas coisas, cara, porque em 1904 chegou no Brasil a tal Light and Power. É uma empresa canadense que tinha sido fundada por um cara chamado Alexander Mackenzie e da qual era sócio o Percival Farquhar. Percival Farquhar é um cara que eu ainda, até hoje, não fiz um personagem, um episódio, mas que era um personagem inacreditável, o dono do Brasil, né? Que tentou civilizar o Brasil, de certa forma, né? Tinha um projeto capitalista gigante de unir todo o Brasil por linhas férreas, a Brazilian Highway, a South Brazilian Highway, a Madeira Mamoré, papapá, e a Light. Porque a Light não apenas iluminou o Rio de Janeiro com luz elétrica, como trouxe os primeiros bondes elétricos. Porque antes os bondes eram puxados lá, mula, cavalo, cacete, e aí eles fizeram uma linha de bondes elétricos até do centro do Rio de Janeiro até o Jardim Botânico. Foi a primeira rede de bondes elétricos do Brasil. Só que antes a Light já tinha se instalado em São Paulo. A Light começa a sua história, na verdade, em São Paulo, né? E luz e poder, hein? Luz e força, né? Porque força e luz, inclusive aqui em Porto Alegre teve um time chamado Força e Luz, porque não adianta só para ter luz, tem que ter força. Por isso que não tem luz em São Paulo, porque vocês são uns fracos, né? E o que eu vou te dizer, cara? Assim, ó, eu preciso dizer que eu tô enchendo o saco de fazer esse canal, cara. Eu tô te falando, cara. Tô te falando. Eu já ameacei algumas vezes que eu ia encerrar. Aliás, né? O Não Vai Cair no Enem se encerrou, tu sabe. Daí a gente tá numa fase de transição que tá durando bem mais do que eu gostaria para começar uma nova série. Por enquanto continuo gravando em casa, já tá me enchendo o saco, são alguns meses. E eu já tô meio que enchendo o saco mesmo, porque, cara, sabe, assim, pregando no deserto, eu digo, faça-se a luz! E tu continua vivendo na escuridão da tua ignorância constrangedora? É muito decepcionante para mim, porque eu sou um mestre generoso, gentil, eu não sou um mestre irado! Eu não sou um mestre irado! Sou um cara calmo, tranquilo, focado, centrado, por isso que eu sou de centro, tu sabe, eu sou de centro, né? Quase ligado ao centrão. E até me persignar, eu me persigno, né? Me persigo também. A Light é um desastre, né? E aí a Light era privada, daí foi estatizada. Porque em 1963, no seu breve governo, o João Goulart criou a Agência Nacional de Energia Elétrica, cujo plano era estatizar várias das empresas privadas que prestavam um serviço porco ao Brasil, cobravam um dinheirão, não iluminavam tanto quanto queria, porque tu acha que o apagão, agora sempre teve apagão no Brasil, cara, o Brasil vive num apagão, tipo aquele apagão que teve na Copa de 98 na França e tomou 3, como eu vibrei naquele dia. Né? A única vez que eu vibrei mais foi quando perdeu para o Uruguai, 16 de julho de 1950, no Maracanã. Achou que já tinha ganho. Pena que eu não estava vivo, mas em espírito eu estava lá. E aí, essa CBF podre, né? Essa seleção podre, como eu seco essa seleção. E aí, E aí, o que eu estava dizendo antes de me interromper tão bruscamente, mudando para um assunto desnecessário, que o João Goulart, aquele cara de extrema esquerda, né? Aquele governo comunista, não era nem socialista, era comunista, do João Goulart, queria estatizar tudo e criou essa agência. E aí, cara, os milicos deram golpe em 64 e levaram adiante esse projeto estatizante dele.
Porque, sabe, sempre teve uma briga entre o entreguismo e nacional desenvolvimentismo, e aí tinha os milico entreguistas e os milico nacionalista, estatiza, não estatiza, mas os Estados Unidos que deu o golpe, temos que entregar tudo para eles, aí estatizaram, mas daí blá. E aí, inclusive, surgiram algumas grandes empresas, né? Embratel, que não está diretamente ligada à energia, mas está, né? Tal, telecomunicações, isso e tudo, blá. Eletrobras, né? Eles criaram a Eletrobras, privatizaram a porra inteira, fizeram Itaipu, fizeram Tucuruí, de um jeito totalmente escroto, desmataram a Amazônia com napalm, e mesmo assim deixaram um monte de esqueleto de árvores lá, que daí apodreceu as águas, sujou as turbinas, daí depois a tua amiga Dilma, anos depois, fez Belo Monte, no Rio Xingu, detonando o Rio Xingu, tal, blá. E aí surge o maior presidente brasileiro de todos os tempos, o FHC, que cria a Lei das Concessões, em 1996, e começa a privatizar loucamente, dentre eles a Vale do Rio Doce, Brumadinho, isso e aquilo, que não tem a ver com luz, mas tudo tem a ver com luz, com energia, não é? Tem. E aí, essas empresas passam a ser privatizadas, dentre elas a Light, e aí se inicia o processo de privatização da energia, da iluminação pública, da luz elétrica, né? Porto Alegre tinha aqui a sua CEE, que tinha virado um cabide de emprego numa companhia estadual de energia elétrica, CEE, que virou um cabide de emprego nojento, asqueroso, que ainda deu dinheiro para um monte de advogado escuso, que entrou com um monte de ação, para um monte de funcionário nojento, incompetente, horroroso, estatal, entrar com ações e ganhar um monte de dinheiro, pago com meu dinheiro, que nem a CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, também privatizada de um jeito podre. E aí todos os lados são podres, é isso que tu tem que saber, todos os lados são podres. Esses funcionários, cabideiros de emprego, que entraram com ação, ganharam, alguns tinham seus direitos, alguns tiveram seus direitos desrespeitados, mas muitos não trabalhavam nada, não faziam chongas, ganharam um dinheirão de indenização, com esses advogados ficaram milionários com essa ação, que são pagos até hoje, com meu dinheiro, com teu dinheiro, né? E aí, então, o serviço estatal no Brasil também de uma incompetência brutal, mastodônico, né, ineficiente, né, lerdo, paquidérmico, inchado, máquina pública. Aí vem o Partido Novo. Não, o Estado mínimo, a privatização acima de tudo, uns canalha também, desprezíveis, repugnantes, e ainda direitistas, direitista no sentido assim, de se associar com Bolsonaro, entendeu? Uma gente horrorosa. E aí privatiza, né? Aí privatiza, aí aqui no sul é tal Equatorial. E aí tudo bem, cara, porque assim, ó, as mudanças climáticas não apenas estão secando esses mananciais e rios, como estão provocando temporais, quase furacões, né, ciclones essas tropicais, como nunca teve. E uma enchente como nunca teve no Rio Grande do Sul. Então tem um lado que não é culpa desses caras também que isso aconteceu, né, cara, e que devasta, as árvores caem, os fios elétricos caem. Então a gente tem que ter também uma assim, porra, né? Como é que tu vai restabelecer energia elétrica com essa rapidez? Só que é o seguinte, não ter essa rapidez estonteante assim de um faça-se a luz, dá para entender, mas demorar todo esse tempo que os caras demoram, como a Equatorial demorou aqui, como essa Enel repugnante, desprezível, horrorosa demora aqui, prestar um serviço que nem a Light presta, se bem que a Light e a Enel é uma maravilha, que daí presta um mau serviço para Carioca e Paulista, dessas duas cidades horrorosas, como todas as outras do Brasil, que tem mais é que ficar no escuro mesmo. Agora... Ai, não tomei meu remedinho. Eu ia dizer, cara, que é tudo uma escuridão. É a era das trevas, a idade das trevas, não é só no Brasil, é quase no mundo inteiro. O que eu vou te dizer? Claro que eu tenho a solução para tudo, só que daí tem que voltar ao regime monárquico, e acima de tudo não é uma monarquia constitucional, tem que voltar à monarquia absoluta, porque eu sou o déspota esclarecido. Eu poderia resolver todo o Brasil, mas não me dão ouvidos. Aqui eu não chego nem a 100 mil views.
Então eu não vou te dizer qual é a solução para a questão energética, para a questão da energia elétrica no Brasil, se é estatizado, se é privatizado, isso não é, mas evidentemente a privatização foi feita de um jeito totalmente incompetente. É a Cenel aí, que é ente italiano de energia elétrica, que surgiu como uma empresa estatal italiana, onde fez um monte de merda, onde daí foi privatizada, foi estatizada, depois privatizada, depois estatizada de novo, daí privatizada outra vez, e agora se espalha tentacularmente pelo mundo, já fez um monte de merda no Chile, já fez merda em tudo que é lugar, né? A Light, não sei, acho que existe só aqui. Essa Equatorial também manda no setor energético em várias cidades do Brasil, e tu continua na escuridão. Mas qual é a verdadeira escuridão com a qual tu deveria te preocupar? Não é a escuridão da falta de luz, é a escuridão da tua ignorância por não saber a história do Brasil, a história da energia elétrica e a história de tudo, porque está tudo claro na história. E qual é a única coisa que tu tem que fazer? É manter um único bico de luz para carregar o teu computador ou teu celular para poder ver o canal Buenas Ideias e para continuar tendo um domingo horroroso, um péssimo, um medonho domingo que merece ter todo aquele que não sabe de onde veio, porque não pode saber para onde vai, sabe apenas que está indo para um abismo muito escuro.